A polícia estava completamente atordoada quando eles encontraram o bebê chorando nesta casa supostamente abandonada. A criança aparentemente tinha sido dada como desaparecida, mas este seria realmente o caso? Os oficiais tinham muitas perguntas, mas a maioria delas seria respondida quando eles revistassem a casa completamente. O bebê estava em segurança e já estava sendo transportado em segurança de volta para a estação da polícia. E alguns oficiais estavam encarregados de encontrar algumas respostas para o que estava acontecendo naquela situação estranha. E a melhor chance que eles tinham de encontrar essas respostas era procurando na casa. Mas quando os oficiais viram, os seus corações começaram a bater mais rápido. Eles começaram a acreditar que havia uma razão muito boa pela qual o bebê desaparecido foi deixado nesta casa e o que eles deveriam encontrar por ali. Eles tinham andado direto para uma armadilha e do outro lado da casa, um dos oficiais deu um grito aterrorizado. Isso porque ele tinha acabado de encontrar o que eles estavam procurando, mas nunca queriam ter visto. Mas por que esse bebê desaparecido foi deixado em uma casa abandonada? O que os oficiais encontraram lá e como isso poderia explicar o caso estranho? Tudo estava calmo na delegacia, até que a polícia recebeu uma chamada preocupante. A chamada que a polícia recebeu era de um homem mais velho. O homem havia ligado para relatar que tinha ouvido um bebê chorar o dia todo, perto da região onde ele estava. O homem ainda explicou que ele não ligou mais cedo só porque ele só tinha ouvido o grito, mas ele encontrou onde ele estava chorando. Então, ele precisava informar a polícia. O homem velho ainda explicou que ele conseguiu descobrir sobre o choro incomum do bebê e que ele tinha vindo da casa vizinha à sua. Para sua maior surpresa, o grito estava vindo de um lugar que tinha sido abandonado por não menos do que alguns meses. De acordo com o homem, ele ainda tentou entrar na casa através da porta e da janela, mas ele não conseguiu abrir elas. Então, decidiu que a melhor opção era realmente chamar a polícia para prestar assistência. Com o seu novo método de entrar, eles foram capazes de encontrar o seu caminho para dentro em pouco tempo. Isso até mesmo porque a porta já era antiga e só bastou algumas tentativas antes que ela cedesse. Assim que a porta se abriu, eles correram para casa. O choro tornou-se 2 vezes mais alto na sua entrada. Como resultado disso, a polícia não desperdiçou tempo, indo em direção a ele enquanto davam uma primeira olhada no interior da casa. Eles podiam perceber que estava em um estado tão ruim quanto o exterior. O estado era tão ruim que a polícia pensou que eles levariam algum tempo para analisar a casa mais de perto, para que pudessem notar algum detalhe estranho sobre o lugar. Mas eles tentaram se concentrar no grito e evitar se distrair por enquanto com o estado da casa. Ao entrar na casa, eles puderam perceber que o choro estava vindo do andar de cima. Sem hesitação, um dos 4 oficiais fez o seu caminho para a sala de que estava ouvindo o choro. Eles encontraram o jovem bebê chorando e olhando para fora da sala. Ao avistar o bebê, um dos oficiais soltou um suspiro de alívio. Os oficiais sentiram a compaixão pelo bebê, já que ele tinha chorado por um bom tempo. Um dos oficiais pegou o bebê e tentou consolá-lo, mas não conseguiu. Havia um longo caminho para ajudar o bebê, já que o vizinho o tinha ouvido chorar o dia todo. Ele estava provavelmente com muita fome e sua fralda precisava ser trocada urgentemente. Felizmente, os oficiais tinham considerado atender o bebê no estado que eles o encontraram e um dos oficiais que estava com eles era Marta. Como ela recentemente tinha se tornado mamãe, ela poderia amamentar o bebê depois que o outro oficial tinha mudado sua fralda. Os oficiais estavam felizes que eles puderam atender às necessidades do bebê dentro de um curto espaço de tempo. Depois que o bebê foi alimentado e limpo, eles começaram a se perguntar o que estava acontecendo na casa. Os oficiais começaram a verificar para que eles pudessem descobrir de onde o bebê tinha vindo e quem eram seus pais. Eles tinham certeza de que havia uma razão para que o bebê estivesse lá, e provavelmente ele tinha estado lá por um longo tempo, com base de 2 oficiais. Stephen Mohammed foi de porta em porta para perguntar se alguém tinha visto algo.
enquanto o oficial Bradley procuraria pela casa. Bradley encontrou algumas coisas muito interessantes na casa. O que ele encontrou era tão substancial que poderia ajudá-los a descobrir a verdade por trás do bebê. O que havia sido encontrado por toda a casa eram as fotos de um relativamente jovem casal. Ao longo dos anos, pelas imagens, a mulher mostrou sinais de gravidez. Bradley procurou mais depois de descobrir essas fotos, mas parecia que não havia mais fotos na casa. Os oficiais foram informados de que ninguém tinha morado na casa por pelo menos meio ano. A situação os confundiu e eles ficavam se perguntando para onde o casal tinha ido. Os oficiais levaram as fotos e o bebê e fizeram seu caminho de volta para a estação de polícia. Eles pensaram sobre o que havia acontecido na casa, mas não sabiam que eles estariam de volta ao lugar muito em breve. Bradley não conseguia parar de pensar no bebê e as pequenas descobertas que tinha feito. O oficial estava preocupado sobre o caso do bebê porque ele sabia o procedimento que seria tomado na matéria. Logo que eles chegassem à estação de polícia, iriam entregar o bebê para um orfanato. Mesmo que os pais pudessem vir a reivindicar seu filho, ele tinha certeza de que a polícia não faria nenhum esforço para encontrá-los. Mesmo que Bradley conhecesse o procedimento padrão, ele sentiu como se a criança tivesse pais que provavelmente o amavam e provavelmente estavam procurando se reconectar com ele. Ele se perguntava onde seus pais estavam, como eles acabaram deixando o bebê sozinho na casa. Essas perguntas só intensificavam a curiosidade de Bradley sobre a ocorrência, e ele estava ansioso para obter uma resposta para essas perguntas. Ele tinha que ir na casa para obter uma investigação mais pessoal da situação. Então, ele começou a esperar até depois do seu turno para usar o banco de dados da polícia, que seria uma fonte de informações úteis em sua busca. Ele percebeu que não havia nenhum proprietário registrado na casa, mas a coisa surpreendente foi que o endereço continuou aparecendo em muitas pesquisas. O endereço apareceu tanto no resultado de pesquisa, porque em um momento alguém foi entrevistado sobre uma pessoa desaparecida, um caso há mais de 2 anos atrás. A pessoa entrevistada indicou o endereço como um potencial ponto de interesse para o caso de desaparecimento. A partir do relatório do homem entrevistado, que disse à polícia que tinha visto o mesmo casal desaparecido algumas vezes. Ao obter informações sobre a notícia que fez o endereço da casa abandonada aparecer nos resultados dos buscadores, Bradley trouxe as fotos que ele tinha encontrado na casa para comparar com as fotos do casal desaparecido. Sem ter que verificar por muito tempo, ele descobriu que as pessoas em ambas as fotos eram as mesmas. Em suas descobertas, foi relatado que o casal era pobre. Partindo das investigações, não havia muitas evidências de que alguém estava sentindo falta do casal, além da mãe da mulher, que tinha relatado o caso de desaparecimento. Mas ninguém parecia conhecer ou se preocupar com o paradeiro do casal. Não muito tempo depois da mãe da mulher fazer o relatório sobre o desaparecimento de sua filha e do marido dela, a mãe faleceu. Desde então não havia mais pessoas para empurrar o caso e a polícia tinha muitos outros casos urgentes para atender. Assim, o caso foi encerrado sem desfecho. Com todas as informações que Bradley tinha obtido, já havia razão suficiente para reabrir o caso sem hesitação. Ele trouxe a matéria antes para o supervisor e, felizmente, ele teve permissão para seguir em frente. A casa era a única pista da polícia no momento. Então, ele decidiu que seu primeiro ponto de ação era voltar para a casa. Eles sabiam que o casal desaparecido deveria ter alguma relação com o bebê. Quando eles chegaram à casa, eles procuraram coisas que pudessem dar significado à sua vinda para a casa. Eles confirmaram que o casal tinha estado na casa recentemente. Quando eles começaram a procurar por impressões digitais, ficou óbvio que outra pessoa tinha estado na casa além dos oficiais que estiveram lá no dia anterior, quando o homem no bairro fez um relatório para eles sobre o bebê chorando. Eles tinham impressões digitais em todos os lugares da casa, diferentes do próprio oficial. Baseado nas coisas reviradas, Bradley começou a pensar sobre o que poderia ter acontecido.
As recentes descobertas de Bradley o surpreenderam e então ele decidiu compartilhar as informações com outros oficiais nas outras partes da casa em busca de peças e evidências. Assim que ele estava prestes a compartilhar suas descobertas com outros oficiais presentes na casa, uma outra coisa chamou sua atenção. Todos eles foram colocados em alto alerta para uma batida repentina vindo de baixo da casa. Era um som assustador. Eles começaram a se perguntar se havia algo embaixo da casa ou se era alguém fazendo barulho. Com base na confusão, eles prepararam suas pistolas sem hesitação, enquanto eles olhavam alguma maneira de descer. Não demorou muito antes que eles descobrissem uma escotilha. Ao lado da escotilha, eles se perguntaram o que tinha dentro dela. Com todos os oficiais em alerta, de pé, Bradley apontou para baixo e, em seguida, tentou abrir a escotilha, enquanto eles gritavam com a voz alta que ninguém lá devia se mover, mas que colocassem as mãos para cima. Bradley fez o anúncio quando ele começou a iluminar com sua lanterna os arredores da sala abaixo da escotilha. De repente, sua luz pousou em duas pessoas que ele havia reconhecido imediatamente. Sem dúvidas, ele sabia que tinha encontrado o casal desaparecido. O oficial os tinha pego. O casal não tinha opção para sair limpos sobre o que estava acontecendo na casa. Quando Bradley olhou para eles, ele tinha certeza de que sua previsão sobre a situação ia ser a certa. Sem muita persuasão, o casal começou a explicar o que tinha acontecido, e eles revelaram que eles nunca tinham desaparecido. O casal explicou que eles tinham apenas tentado desaparecer. Foi quando eles descobriram que a mulher estava grávida. Eles estavam sozinhos e mal conseguiam arcar com os custos de vida e não poderiam adicionar um novo bebê às contas. De acordo com o casal, eles perceberam que a casa abandonada tinha estado vazia. Então, por enquanto, eles decidiram torná-la sua casa. Mas desde que o bebê nasceu, tinha se tornado muito difícil para eles manterem a situação. Eles odiavam ver o seu bebê passar por limitações e por um estilo de vida difícil como o deles. Devido ao descontentamento sobre sua situação, eles tiveram que chegar a um plano para dar ao bebê uma vida melhor. O plano que eles criaram foi se esconder no porão um dia e deixar o bebê lá em cima até que ele começasse a chorar e esperasse que seu grito iria chamar a atenção da polícia. Eles esperavam que a polícia fosse pegá-lo e entregá-lo para algum orfanato, tanto que eles esperaram para que seu plano funcionasse. Eles sabiam que podiam ser descobertos, mas o casal não se sentia mal por ser pego uma vez que sempre tinham antecipado esse dia onde a polícia os encontrava. Parecia ser para o seu bem, mas o que eles tinham feito com sua vida foi esconder o tempo todo. Eles descobriram em algum tempo que era o momento de alta, de enfrentar o mundo novamente, mas eles não poderiam apenas fazer isso por conta própria. Após a explicação do casal, os oficiais sentiram compaixão por eles e assim todos que ouviram sua história. Enquanto isso, o casal se reuniu com seu filho, enquanto os serviços apropriados continuavam tentando dar-lhe uma vida nova. O que você achou dessa história? Fale pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no nosso canal. E ative as notificações para sempre receber as nossas histórias sensacionais. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!